Então agora vamos lá e desenvolver esse post edit. Só voltando aqui para o wireframe aqui. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos adicionar esse formulário aqui, mas vamos usar o mesmo que a gente fez antes. Então vamos extrair esse cara em um novo componente e usá-lo aqui no novo post e aqui também no editar post. Vamos lá, vamos dar uma olhada no post new aqui. Você note post new, componente post new, ele tem essa parte aqui com o botão. Então, esses caras que nós queremos extrair um componente, certo? Tem uma coisa que a gente pode considerar aqui, pode incluir o botão ou não, entendeu? Depende de como você está fazendo isso. Se quiser só de incluir o formulário, pode, mas deixar os botões diferentes. Ou pode incluir o botão cancelar e OK também. E só adicionar esse deletar post no editar post. Eu vou incluir tudo, mas você pode escolher outra maneira também. A outra maneira. Então vamos lá. Então vamos extrair esses caras aqui. Vou recortar, tá bom? Vamos pensar no nome para esse cara aqui. Eu vou criar um novo arquivo aqui chamado postForm, tá bom? Dentro do pasta components, postform.js, meu componente chamado postform. Da mesma maneira, vou fazer import React. Como a gente vai fazer o componente de classe, vou importar, extrair o component dentro do módulo do React. Vou precisar do que? Acho que view, text e o touchable opacity. Não sei se esqueci algum, mas vamos ver aqui. Continuar. Class, postform, extends, o que? Component. Todo componente tem a função render, que retorna o template. E é esse cara que eu colei aqui, tá bom? Ah, eu esqueci de importar o text import. Certo? Voltando aqui. Text input. Certo? Vai lá embaixo e exporta. Export default. Postform. Certo? Salvar. Vamos ver se vai funcionar. Vamos primeiro dar uma olhada aqui nesse postform. Você note que o template aqui, o primeiro caixa de texto, que é para o título, ele está dizendo this on title change. Mas o que é esse cara? Nesse caso não está definido aqui. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar essa função da props. Nesse caso a gente vai dar como propriedades ao postform o onChange, o onTitleChange, certo? E também da mesma maneira para o conteúdo, eu não vou definir o onBodyChange aqui, mas vou passar para o postform uma propriedade que vai definir o onChangeText para o conteúdo, certo? Então esse cara aqui vai virar this.props onTitleChange e esse cara aqui vai virar this.props onBodyChange. A gente vai entender já já como é isso, tá bom? Então, vou salvar aqui antes de continuar com os outros, vamos resolver esse cara aqui. Então,
esse post form tem um formulário, duas caixas de texto e os botões. Então, quando a gente digitar alguma coisa, o onChangeText vai chamar essa função aqui para mudar o título lá no estado do aplicativo, o application state. Nesse caso, a gente tem que definir se é um title change, mas a gente não quer definir aqui porque a gente vai reutilizar esse post form em duas cenas. Então, a cena pai, né, é a que vai definir como esse cara vai mudar. Então, a gente vai dar como propriedades ao post form lá do post new ou do post edit essa propriedade aqui, onTitleChange. Voltando ao post new, eu vou adicionar o post form que a gente está criando, certo? Vai o componente post form, que já inclui as caixas de texto e os botões, e vai ter essa propriedade onTitleChange, certo? Que vai ser o que? A gente vai dar o post form onTitleChange e vai dar a função que é desse componente chamado postNew, this onTitleChange, certo? Esse cara aqui se refere à função this onTitleChange do componente postNew. Essa função aqui vai ser chamada lá de dentro do postForm por esse cara aqui, como é dado como props, entendeu? O postForm é dado essa propriedade onTitleChange, que pode ser acessada, voltando aqui ao postForm, com o this.props, certo? .onTitleChange. Da mesma maneira, vamos fazer com esse cara aqui. Então, o que eu quero que você faça? Que você dê a propriedade postNew para definir o título. Vou esperar um pouquinho, pausa o vídeo e faça. E aí, deu tudo certo? Vamos continuar. Então, aqui, o onChangeText aqui do conteúdo vai ser essa propriedade onBodyChange. Então, vamos lá definir. OnBodyChange vai ser o quê? Vai ser essa função aqui, onBodyChange. Então, this.onBodyChange. Como está muito longo, vou quebrar em novas linhas. Quebrar aqui. Certo? Então, quando a gente mudar o conteúdo, vai chamar essa função this.props.onBodyChange, que na verdade é o this.onBodyChange do postNew, que é essa função aqui. Tá certo? Agora tem mais um detalhe. Voltando ao postform, o valor das caixas de texto são dados como propriedades a esse componente postform. Nesse caso, a gente não deu nenhuma propriedade aqui, então a gente tem que adicionar o title, certo? E o body. Nesse caso, vai ser this.props.title e this.props.body. Nesse caso, essas são as propriedades dadas ao quem? A quem? A postNew, por causa do map de state to props aqui. Vai extrair do estado do Redux o título e o body e vai injetar como props para o componente postNew. E o postNew vai dar como propriedades, injetar as propriedades no postform do title e body, dessa maneira. Certo? E agora esses caras vão funcionar direitinho. Certo?